Olá, boa tarde, gente. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Comigo está ótimo. Jesus é bom. Jesus é bom, amados. Jesus é bom. Jesus é muito bom. Amém? Deus abençoe grandemente. A clavícula aqui tá se recuperando, graças a Deus. Já estamos hoje, completamos 45 dias, porém só vou voltar no médico na próxima segunda-feira. De hoje a 8 dias é que eu vou estar de volta no médico para saber como a clavícula está. Amém, queridos? E hoje eu quero conversar com vocês sobre jejum. Alguns falam sobre o jejum do Velho Testamento, fala muito sobre Isaías 58, mas no Novo Testamento se fala de jejum também, né? Uns acham que o jejum certo é o jejum do Novo Testamento, outros dizem que não precisa jejuar, porque o jejum é o jejum de Isaías 58, e uns dizem que o jejum de Isaías 58 também não precisa mais, porque é do Velho Testamento, o véu já se rasgou. E assim uns falam de um jeito e outros falam de outro. Não é verdade? Mas nós vamos conversar agora sobre isso, sobre o jejum. Amém? Sobre o que... Vamos ler, na realidade, o que a palavra fala do jejum no Velho Testamento, e vamos ver as palavras de Jesus. O que eu vou ler no Novo Testamento, eu não vou falar palavras de ninguém, a não ser palavras do próprio Jesus. O próprio Jesus falou a respeito desse jejum que eu vou falar com vocês hoje. Nós vamos começar aqui pelo que está escrito em Isaías, no capítulo 58, que diz assim: clame em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Aí você fala assim: pastora, o que tem a ver o jejum com o clame em alta voz ao meu povo? Porque aqui, amados, nós vamos entender agora, porque eu vou ler o versículo 2 e você vai entender que nós precisamos, queridos, ter uma vida santa na presença de Deus para nós entrarmos no jejum. Amados, através do jejum a gente quebra cadeias, através do jejum a gente transforma famílias, através do jejum a gente transforma cidades. E olha que eu não vou falar do jejum de Jonas, eu não vou falar do jejum de Daniel, sabe? Eu não vou falar em muitos outros jejuns. Eu só vou falar sobre o Isaías 58 e sobre as palavras que o próprio Jesus fala lá no Novo Testamento, para tirar essa duvidazinha, né? Mas, amados, nós, através do jejum, maldições hereditárias da nossa família, conflitos internos, amados, o poder da oração e do jejum é tremendo. A prova é tanto que daqui a pouquinho nós vamos ler Mateus 17, 21, que são palavras de Jesus, que fala assim: essa casta de demônio não sai senão com jejum e oração. E isso são palavras de Jesus. Por aí se tira, queridos, por aí se tira o poder do jejum, o poder da oração. Só que nós vamos ver aqui nesse versículo 1 de Isaías 58, que a oração e o jejum, ele tem um poder extraordinário de quebrar barreiras, de nos levar no mundo espiritual, de travar guerras espirituais e vencermos essas batalhas espirituais tremendas. Só que antes do jejum tem que ter uma vida de santidade. Nós não podemos, queridos, em momento nenhum entrar numa guerra espiritual, entrar numa batalha espiritual de qualquer jeito. Se você entra na batalha espiritual, queridos, no pecado, com mentira e muitas outras coisas, queridos, nós vamos perecer. Nós não vamos quebrar nada, arrumar nada, pelo contrário, nós vamos quebrar nós mesmos. Porque o mundo espiritual vai vir para cima de nós com tudo.
Mas por que você está falando isso? Porque o versículo 20 e o versículo 19 do então capítulo 17 de Mateus, onde Jesus vai dizer que essa casta de demônio não sai senão com jejum e oração, o que antecede esses versículos vai dizer o quê? Geração perversa, geração que não tem fé. E olha que os discípulos é que vai perguntar para Jesus por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Aí ele vai dizer geração perversa, geração que não tem fé, tá? Então isso significa que não podemos ter uma vida de qualquer jeito. E aqui, o estudo aqui, eu estou lendo uma Bíblia de estudo pentecostal, e olha só o que ele fala a respeito do versículo 1, quando ele diz: clame alto e não te detenhas. Levante a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó o seu pecado. Ou seja, denuncie o pecado dessa geração, denuncie o pecado do meu povo. Eu não sei se você prestou atenção à leitura, mas aqui a palavra não está mandando chamar a atenção de pessoas que não conhecem Jesus. Aqui não está dizendo que é para se chamar a atenção do povo, do ímpio, do povo que a gente chama povo do mundo. Aqui está dizendo: chame a atenção do meu povo, chame a atenção da casa de Jacó, chame a atenção dos crentes. É isso que a palavra quer dizer. Ele está dizendo aqui ao profeta, à liderança, aos pastores, para que chame a atenção. Lá em Provérbios, amados, se eu não estiver enganado, 27, 28, vai dizer o seguinte: vejam como as suas ovelhas andam. Vejam como as suas ovelhas andam. Sabe por quê, queridos? Hoje você pode dizer assim: o que isso tem a ver? Eu não sou líder. Mas você pode ser. Você está ouvindo agora, ou você vai ouvir a live depois, entendeu? E hoje você pode ser só um crente de banco. Mas amanhã você pode ser uma pastora, uma profeta, você pode ser uma evangelista, você pode ser uma líder de adoração, você pode ser uma líder de dança. Porque hoje você pode estar começando a tua caminhada com Jesus. Talvez hoje você ainda não entenda o teu chamado, não entenda o teu ministério, mas vai chegar o dia que você vai entender. E aí, quando Deus entregar uma porção na tua mão, tu vai deixar o povo viver de qualquer jeito? Você não vai ter coragem de denunciar o pecado do teu povo? E outra coisa, irmãos, independente se você vai dirigir alguma igreja ou alguma coisa, se o seu chamado é para ser um homem ou uma mulher de Deus, você precisa denunciar o pecado dessa geração perversa. Você precisa denunciar o pecado, sabe, irmãos, dessa geração. O pecado do povo, seja do crente, ele está mandando denunciar o pecado do crente. Mas se você tiver a oportunidade de denunciar qualquer outro pecado, a corrupção do país, a corrupção da cidade que você mora, alguma coisa errada dentro da tua família, você tem que fazer. Porque você não é uma mulher de Deus, você não é um homem de Deus. Então por que você vai estar encobrindo o pecado? Eu quero dizer para você que se você se manter nessa posição de encobrir o pecado, de não denunciar o pecado, você não vai ser um profeta bem-sucedido como Isaías foi. Eu sinto muito em te falar, mas você vai ser uma profeta igual Eli. Lê 1 Samuel, que você vai ler. Quando Samuel é gerado, que Ana está chorando, é lá com o profeta Eli, que ele chama ela de bêbada, de vadia. É lá com o profeta Elias, um profeta que eu acho que ele em si até poderia ter uma vida boa diante de Deus, talvez ele tinha uma boa comunhão com Deus, mas a bem da verdade é que os filhos dele, os filhos de Eli, tinham uma vida jogada. E por causa do pecado dos filhos de Eli, e Eli não chamava a atenção dos filhos dele, ele pereceu. Sabe, a Bíblia diz que num dia só os 2 filhos morreram, e quando ele soube da notícia que os filhos haviam morrido, ele sentado numa cadeira, caiu de costa, morreu. E a esposa de um dos filhos dele estava grávida, pariu o menino na mesma hora. E colocou o nome do menino como Icabode, ou seja, se foi a glória de Deus. Você vai já entender por que eu estou falando isso.
Você vai já entender, porque nas lives passadas nós estudamos que por causa do nosso pecado nós fomos destituídos da glória de Deus. Então como é que você vai jejuar de qualquer jeito? Como é que você vai jejuar de qualquer jeito? Como é que você vai travar a batalha espiritual de qualquer jeito? Por isso, irmãos, que tem muita gente que faz parte de grupo de intercessão na própria igreja, faz parte de grupo de oração, vai para a vigília, vai não sei para onde, fica orando e o pau canta no lombo dele. Por quê? Porque ele está levando uma vida de qualquer jeito. Ah, irmão, então quer dizer que toda vez que acontecer alguma coisa comigo é porque eu estou levando uma vida de qualquer jeito? Pode ser. Pode ser, mas eu sei que nós podemos passar por uma enfermidade, nós podemos passar por qualquer luta sem estarmos em pecado. Muitos homens de Deus travaram batalhas sobrenatural, queridos, e eles não estavam em pecado. A gente sabe disso, mas aqui nós estamos falando sobre jejum, porque batalha, dificuldade, deserto, nós podemos passar. Aqui a pauta é jejum. Então nós não podemos entrar num jejum, numa batalha espiritual, numa guerra espiritual, de qualquer jeito. Amém? Então olha só o que diz aqui. O profeta clama contra os pecados do povo com forte som de trombeta, as transgressões e a hipocrisia do povo de Deus. E a hipocrisia do povo de Deus precisa ser exposta. Se os mensageiros de Deus deixarem de falar contra os pecados do seu povo, não serão fiéis à sua vocação divina. Então, se eu prego a palavra e eu vejo alguém, um irmão, um amigo, uma ovelha, levando uma vida de qualquer jeito e eu não adverti-la de que ela vai perecer, irmãos, eu não estou na minha vocação divina. Eu não estou na minha vocação divina. Ezequiel 18 vai dizer que a responsabilidade é pessoal, porém o Senhor chamou ele como atalaia, e como atalaia ele tinha que falar para o povo. Se o povo obedecesse, tudo bem, se não, era problema deles. Agora, se Deus mandasse Ezequiel falar alguma coisa e Ezequiel não falasse, era de Ezequiel que o sangue seria cobrado. Depois, se você tiver um tempo, você lê Ezequiel 18 e Ezequiel 33, que você vai ver que a responsabilidade da liderança é cuidar bem das ovelhas e não deixar que as ovelhas vivem uma vida de qualquer jeito. Só que isso não está só para quem é liderança, isso é para o crente. Isso é para o crente. Então aqui ele já começa o 58 dizendo: chame a atenção do meu povo, denuncie o pecado deles, porque eles estão em transgressão e levando uma vida de qualquer jeito, uma vida hipócrita de qualquer jeito. Tá entendendo? Aí nós vamos ler aqui o segundo. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos. Ó, tem até prazer em saber os meus caminhos. Como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunta-me pelos direitos da justiça e tem prazer em se chegar a Deus. Então ele está dizendo aqui, irmãos, que é um povo que ele está ali orando, pregando, jejuando, dançando na igreja, cantando na igreja. Aqui está dizendo que verdadeiramente eles até têm uma boa intenção de buscar a Deus. Porém, irmãos, é aquela coisa, eu busco ao Senhor, aí eu levo uma vida de qualquer jeito, mas quando eu estou na igreja, eu peço perdão para o Senhor e está tudo bem. Não está tudo bem. Que nós fomos convidados para ter uma vida de santidade. Isso não, eu sei que a gente peca todo dia porque nós somos falhos e pecadores, mas não é porque nós contamos com a graça de Deus, irmãos, não é porque Jesus morreu na cruz e o véu foi rasgado, isso não me deu o direito de ter uma vida de qualquer jeito, não. Quando Jesus morreu na cruz, que o véu foi rasgado, o direito que me foi dado foi de ir até ele sem precisar de que ninguém vá até a mim. Porque antigamente era o sacerdote que ia, só o sacerdote comparecia na presença de Deus. E quando o véu foi rasgado,
Eu tive livre acesso para eu chegar pessoalmente diante de Deus. A graça não foi conquistada na cruz, no Calvário, com a dor e com a morte que Jesus teve, para me ter uma vida de qualquer jeito, não. Essa hipergraça pregada aí, ela é maldita. Ela não é de Deus, não. Então você não pode, irmãos, entrar nesse barco, não, que esse barco é furado. Essa graça aí, ela não existe. A graça que existe é que o Senhor tem misericórdia de nós, sim. Que nós fomos chamados pela graça, sim, mas não para me ter uma vida de qualquer jeito. É pela graça, porque tem muita gente que pensa que é por obras. Então, queridos, por aí a gente tira que não é bem assim. Aí, continuando, ele diz aqui, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Olha só. Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente, não jejuais como hoje, para ouvir a voz do alto. Aqui eu lembro de algumas coisas. Tem tanta gente, né, irmão, que jejuma, que canta louvores para a destruição do irmão. Tem muita gente que diz assim, hoje eu vou fazer uma campanha de oração, porque eu vou mostrar para o fulano como é eu que venço. Aqui ele está dizendo, jejuai para quê? Para contenda. Jejuai para quê? Para o seu próprio contentamento. Faz jejum para ter carro, faz jejum para comprar casa, faz jejum para o irmão ser abatido, faz jejum para contenda, faz jejum para o seu próprio interesse. Isso não é jejum, irmãos, isso é macumba gospel. E se você disser para mim que você fez tudo isso e você foi atendido, eu tenho algo da parte de Deus para te dizer. Não foi Jesus que ouviu, não foi Jesus que recebeu. Quem está ouvindo as tuas orações é o outro Deus. Não é Jesus, não. Porque ele está dizendo aqui que é para denunciar o pecado. Está dizendo aqui que, jejuai em vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Que jejuai para contendas e debates. Jejuai para quê? Para punhadas impiamente. Não jejuais para fazer a vossa voz alto. Está dizendo aqui, irmãos. Então tem alguns jejuns que não é Deus que está te respondendo. Se você tem feito esse tipo de jejum, eu quero dizer para você que não foi o papai que recebeu. Outra coisa, a gente descendo aqui, seria este o jejum que eu escolheria. Seria este o jejum que eu escolheria. Que o homem um dia aflige a sua alma e que incline a cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza, chamaria isso jejum, o dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este que eu escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e que deixe livres os quebrantados e que despedace todo o jugo? Porventura não é também repartir o pão com o faminto? Recolhas em casa aos pobres desterrados? E vendo o nu cubra? E não te esconda daquele que é da tua carne, não te escondas daquele que é da tua carne. Que não te escondas daquele que é da tua família. Não te esconda daqueles que é da tua igreja. Tá? Porque quantas e quantas vezes, irmãos, a gente se esconde de pessoas que precisam de ser ajudado por nós. Quantas e quantas vezes a gente acha bom ser ajudado pelos outros, mas quando os outros precisam da nossa ajuda, a gente não gosta de ajudar, mas a gente quer jejuar. Aí o Isaías 58 vem e defende. E tem muita gente, irmãos, que se apropria dessa palavra para não ter uma vida correta diante de Deus, para não jejuar da maneira correta. Tem muita gente que se apropria dessa palavra. Porque o que ele está dizendo aqui é isso. Se você precisou que alguém te desse comida por um ano, por que você não dá comida um ano para quem está precisando também?
Por que você não vai fazer cesta básica e dar para alguém? Por que ao tempo que se ora e jejua para que o teu irmão caia, você não vai orar e jejuar para que as crianças não sejam abusadas? Para que a corrupção da nação brasileira caia por terra? Para que os pastores da tua igreja mudem? Para que teu povo mude? Porque é para isso, é ao que o Senhor nos chama a atenção aqui no Isaías 58, é isso. Por que ele está dizendo? Por que você não vai libertar alguém? Por que você não vai orar para que o Senhor liberte a tua vizinhança? Para que o Senhor liberte as pessoas da tua família, do teu bairro, da tua cidade, do teu patrão, local onde você trabalha? Por que você não vai orar e jejuar para que se quebre o jugo daqueles que estão no pecado, nas drogas, na prostituição? Não. Jejua por contenda, jejum por inveja, jejum para ter mais coisa do que o outro. É isso que o Isaías 58 quer dizer, irmãos. Aí dá uma cesta básica para um, dá um conselho para outro, diz, não, eu já fiz minha boa ação, já jejuei. Deixa de ser hipócrita, irmão. Deixa de ser hipócrita. A palavra está mandando fazer isso, sabe por quê? Porque Deus não encontrou veracidade, verdade no jejum que era feito. Porque o jejum estava sendo feito por hipócritas, por pessoas que estavam dentro da igreja que levando uma vida de mentira, de hipocrisia, de qualquer jeito. Então vamos deixar de ser hipócritas. Continuando aqui, ele diz o seguinte: então romperá, mas eu vou ler, antes de eu ler do 8 ao 12, eu vou ler bem aqui para você o que diz aqui o estudo no versículo 58:2. Judá buscava Deus cada dia, mas o povo desejava conhecer os seus caminhos, mas ao mesmo tempo, esses judeus viviam no pecado, indiferente aos santos mandamentos de Deus. Naquele tempo, aqui está dizendo que eles desejavam estar na casa do Senhor, mas em pecado, de qualquer jeito, e jejuando. Aí não dá, irmão. Aí não dá. Aí ele que diz, hoje, nos dias de hoje, há congregações que adoram ao Senhor apenas exteriormente. E lá no Isaías 59, como também lá no Novo Testamento vai dizer, esse povo me louva de lábios, mas o coração está longe. Aí ele diz aqui, aparentam alegria em louvar, dão a impressão que andam nos seus caminhos, ao mesmo tempo tais igrejas se conformam com o mundanismo e desprezam o estudo diligente da sua palavra escrita. Esse tipo de adoração é uma ofensa a Deus e uma abominação para ele. Mas tem muita gente, irmãos, que diz que não é mais para orar no dia de hoje, não. Porque o jejum é o jejum de Isaías 58. Mas você entendeu direito o que Isaías 58 diz? Quando ele manda que você liberte as pessoas? Quando ele diz que o Senhor quer que você ajude aquelas pessoas, que você não se esconda daqueles que é da sua carne, porque muitas vezes chega alguém na sua casa e você não quer receber. Alguém bate na porta e você não abre porque você não quer ajudar, sabe? Porque você adora mamon. Ontem eu estava falando com uma irmã aqui a respeito do jovem rico. O jovem rico nasceu no Evangelho, obedecia os 10 mandamentos perfeitamente, honrava pai e mãe, era uma bênção. Quando chegou para Jesus, o que eu tenho que fazer para melhorar? Vai lá e vende todos os teus bens. A Bíblia diz que ele ficou morto, arriado, triste. Por quê? Porque o amor, o coração dele, ele estava cumprindo o mandamento da palavra. Procura lá no Novo Testamento a história do jovem rico. Porque ele estava cumprindo tudo certinho, mas o coração, o amor dele estava onde? No dinheiro. Igual aqui, jejuma para quê? Para contenda. Jejuma para quê? Para se dar bem. Se você for estudar o Isaías 58, o Senhor está condenando o teu jejum. O teu e o meu. Quando a gente faz um jejum de qualquer jeito, ou quando a gente faz um jejum para ferrar alguém, que é o que mais se faz nos dias de hoje, irmão. Gente, eu fico impressionada, irmãos, como a pessoa tem a capacidade de entrar diante de Deus para dizer assim, Senhor, ferra fulano, farra o mal para fulano. Irmão, o que é isso, irmão? Quando a Bíblia diz que nós temos que libertar, bem aqui,
despedace o jugo, tire as ataduras, tire a impiedade, liberte o seu irmão, não te escondas do teu irmão. E a gente faz esse tipo de coisa, irmão. Aí vai dizer que o jejum do Novo Testamento não existe? Que conversa é essa? Porque aqui é uma lapada que ele dá, certo? Aí aqui o versículo 3. No dia em que jejuais, o povo estava a se queixar que Deus não queria ajudá-lo. Olha! Deus, porém, sabia que a adoração e o jejum deles era hipocrisia. Olha que coisa séria, amados. Olha que coisa séria. Você está jejuando. Você está orando, irmãos. E Deus lá do céu olhando para tua cara de pau. Dizendo que está jejuando, hipócrita, mentiroso. Mas está todo santinho, sou crente. Irmão, pelo amor de Deus. Sabe o que eu estou falando? Sou crente? Porque quando ele manda clamar, denunciar o pecado, ele está falando denunciar o pecado do meu povo. Quem é o meu povo? Eu que sou crente. Você que sou crente, que é crente, que conhece a palavra. Até católico, porque católico hoje em dia anda com a Bíblia debaixo do braço e diz que conhece Jesus. Hipócrita, mentiroso. Aí fica, não, o jejum que Deus deixou foi 58. Vai estudar Isaías 58, que tu vai dar de cara com a tua hipocrisia, com a tua mentira. Porque aqui ele está dizendo que Deus sabia. Ele lhes declara que um ato religioso só tem valor para ele quando procede dos que buscam humildemente obedecer os seus mandamentos. E que com compaixão estende a mão aos necessitados. Então, irmão, não adianta jejuar dessa forma e nem atracar o 58, o Isaías 58. Porque o Senhor sabe que quando a gente está jejuando para mostrar que é bom, para mostrar que é crente demais, que é santo demais. Isso é hipocrisia. Isso atrai maldição para a vida da gente. Porque Deus sabe que a gente está mentindo. Às vezes você faz um jejum de 3 dias. Aí todo mundo está vendo que tu está jejuando, mas também todo mundo vai ver que tua vida não mudou. Todo mundo vai ver que tu continua a mesma pessoa. Por quê? Porque o jejum hipócrita. É hipocrisia, não passa do teto, como diz meu amigo Glauco. Não passa do teto a oração e o jejum. Aí ele diz aqui, o jejum que escolhi, o jejum que Deus aprova é acompanhado de amor por ele e sincero cuidado pelos oprimidos. Isso é crente de verdade. O crente deve compreender que a entrega de oferta e dízimo à igreja não o exime da responsabilidade de dar aos pobres. Devemos ajudar os famintos com comida e fornecer roupa aos que estão necessitados. Tá entendendo, queridos? Então, o que eu aprendo aqui? Do 1 ao 7, o Senhor está denunciando o falso jejum, a falsa aparência. Irmãos, está denunciando. Está denunciando a falsa aparência. Está denunciando a mentira que existe em mim e você. Por quê? Porque eu vou ler aqui Mateus, já estou no Novo Testamento, mas vou voltar para o 58. Mateus 6 diz o seguinte, Mateus 6, versículo 16 diz o seguinte, quando jejuares, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. E eu lhes digo verdadeiramente que estes já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você estava jejuando, mas apenas ao seu pai que vê em secreto, e seu pai que vê em secreto o recompensará. Mateus 6,16. Mateus 6,16 afirma ou não afirma que temos que ter o jejum, que temos que jejuar no dia de hoje. E afirma aqui que quando jejuar não seja como os hipócritas. O que o Isaías 58, do 1 ao 4 fala? Que cuidado com o teu jejum hipócrita.
Porque tu tá jejuando com carinha de santo e o teu jejum não vai ser recebido porque é jejum hipócrita. É um jejum de mentira. É um jejum para ferrar alguém. E tu não vai conseguir. Pelo contrário, o que a gente consegue jejuando para o nosso irmão se dar mal é a nossa própria autodestruição. É isso que vai acontecer se nós não pararmos com isso. Agora, meu amado, se nós resolvermos tirar a nossa máscara da hipocrisia e jejuar de acordo com o jejum que se manda, arrumar o cabelo, nos ungir, termos alegria, não sair por aí contando, estou jejuando, é um jejum, é isso, para mostrar que é santo sem ser. Quando a gente é verdadeiro diante do Senhor, olha só o que acontece. Isaías 58, a partir do 8, diz o seguinte: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Aleluia, glória a Deus. Então clamarás, e o Senhor te responderás e gritarás, e lhe dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Se tu tirar de ti o julgamento, o apontamento, a falação mal, a vaidade, o espírito da devassidão, o espírito da prostituição e a vaidade em geral, irmãos. Às vezes a gente não é vaidoso para andar maquiado, arrumado, mas é vaidoso para ter bens materiais, sabe? E outra coisa, Eclesiastes vai dizer que de vaidade por vaidade, tudo é vaidade, né? E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Tu já imaginou a tua escuridão ser como o meio-dia? Ou seja, é 12 horas da noite, tu olha, tá tudo negro, é noite, e de repente fica claro como o meio-dia. É assim que a tua vida vai ficar quando você verdadeiramente jejuar com sinceridade de coração. Aí Deus vai trazer a vitória. Se abrires a tua alma, assim, o 11, né? E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos. Fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos. Aleluia, estou precisando, né? E serás como... Irmãos, essa parte é linda. Eu me deleito nessa parte. Porque diz o quê? E serás como um jardim regado. Aleluia, Jesus. E como um manancial cujas águas nunca faltam. Irmãos, que coisa bela. Um manancial de águas vivas. Um jardim regado na presença de Deus. Um jardim regado na presença do Senhor. E os que de ti procede edificarão os lugares antigos assolados. Aleluia. E levantarás os fundamentos de geração em geração, irmãos. E levantará fundamentos de geração em geração. E chamar-te-ão reparador de rupturas. Em outras Bíblias, em outras versões, você vai encontrar reparador de brechas e restaurador de veredas para morar. Você vai restaurar as pessoas, você vai restaurar cidades, você vai abençoar, você vai ser um jardim regado, um manancial de água viva, você vai ser uma bênção, irmão. Só é bênção, bênção, bênção e mais bênção. Você será curado. A tua vida que antigamente estava em treva vai andar como um meio-dia, brilhando. Todo mundo vai dizer: nossa, o que aconteceu com ele? Eu jejuei de verdade. Eu fui verdadeiro diante de Deus. Eu proclamei um jejum e não saí contando para ninguém. Eu deixei de ser hipócrita, eu deixei de ser mentiroso. Eu deixei de ser amante do dinheiro. Eu passei a ser verdadeiro diante do meu Deus. Eu deixei de ser hipócrita. É isso que a palavra está dizendo aqui, queridos.
Aí aqui, se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, aleluia, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, aleluia. E te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor disse. Porque a boca do Senhor disse. Porque a boca do Senhor disse. Então, querido, o que é que eu aprendo aqui? O capítulo 58, ele tem 14 versículos. No primeiro ele diz o que? Denuncie o pecado do meu povo. Segundo, ele está dizendo, eles até vão na minha casa e até têm um pouco de boa intenção, mas são hipócritas. Terceiro, nós mesmos jejuando e dizendo, por que tu não ouve meu jejum? Por que tu não está ouvindo meu jejum? Por que não está dando certo o jejum? Sabe, irmãos, lá eu gravei um vídeo esses dias, lá em João, capítulo 12, versículo 24, diz o quê? Que se o grão não morrer, ele não dará fruto e ele não prosperará. Será que não é por isso que você está jejuando e Deus ainda não ouviu a tua oração? Aí aqui a outra parte ele vai dizer o quê? Porque jejuns para contenda. Porque jejum é interesse próprio. O teu jejum não é para se santificar para mim. O teu jejum não é para você ser uma nova criatura. O teu jejum não é para você se santificar para mim. Você não está jejuando para se santificar para mim. Você não está jejuando para tirar o teu próprio jugo, para tirar as cangas do teu pescoço, para você se libertar de você mesmo, se libertar das obras da carne. Não, você está jejuando para contendas. Você ainda não morreu, não tem como você prosperar. Eu também gravei um vídeo, será que não é por isso que o Senhor não ouve as tuas orações? Irmãos, nós precisamos nos examinar. Tem gente que se examina a cada Santa Ceia e ainda assim ceia. Por isso que a palavra também vai dizer que há muitos doentes e outros que dormem, porque ceia sempre a sua própria condenação, porque ceia de qualquer jeito, porque ceia no pecado. É uma ceia hipócrita, amados. Mas ele está dizendo o quê? Mas se você se consertar, se você largar o amor pelo dinheiro, se você entender que é mesmo abençoando a casa do Senhor, você tem que dar para as outras pessoas. Se você mudar, deixar de ser hipócrita e passar a se apresentar diante de mim, palavra do Senhor, diante de Deus, com verdade, eu vou fazer de você um jardim regado, um manancial de água viva. A tua luz romperá com a alva e a tua cura virá apressadamente. A tua cura virá apressadamente. Aí eu vou fazer o que? Aí eu vou responder as orações que lá no começo tu estava me questionando que eu não respondia. Aí eu vou começar a responder o teu jejum, que lá no começo tu estava questionando que tu não respondia. Quando tu começar a jejuar e orar com verdade e começar a ajudar as pessoas, a abençoar a vida das pessoas, não se esconder daqueles que estão seus parentes de carne, aí eu vou começar a ouvir o teu jejum. Eu vou começar a aceitar o teu jejum. Porque antes você estava jejuando de qualquer jeito. Então, querida, eu quero convidar você a não jejuar de qualquer jeito e nem tampouco usar o Isaías 58 como base para que não se jejua mais, só porque você quer levar uma vida de qualquer jeito. Se você não quer jejuar com veracidade, não jejuma. Agora, não use o Isaías 58 como base, porque nós acabamos de ver que é mentira. Ah, mas lá está dizendo que a gente tem que cuidar do necessitado. E os versículos antes, meu filho, leu também? Você leu a parte que se der um prato de comida para alguém está tudo bem? Mas você leu os versículos anteriores que antecedem? Que você jejua por hipocrisia? Que você jejua por contenda? Que você jejua para fazer o mal ao teu irmão? Irmãos, a Bíblia é o meu manual e é o seu manual. Eu não posso pegar a Bíblia e ler só os capítulos que me interessam, só os capítulos que me favorecem, porque isso é hipocrisia. Eu vou perecer. Tá entendendo? Agora, amados, vamos terminar aqui de ler o Novo Testamento para a gente entender, querido, para nós entendermos que o jejum é coisa séria.
que o jejum é coisa séria. E eu quero que você leia também lá o Zacarias 7, que fala do jejum, que você vai juntar o Zacarias 7 com Isaías 58, e você vai ver, irmãos, que Deus não quer jejum de qualquer jeito, não. Que o jejum é coisa séria. Então nós lemos aqui o 6,16, né? Para não ser hipócrita, para não estar fazendo jejum e não estar contando para todo mundo que está fazendo jejum. Que às vezes você conta, estou jejuando, mas você não conta para que é, né? Você não conta, estou jejuando para ferrar alguém. Estou jejuando para conseguir uma benção. Não, você fala que está jejuando, que é para todo mundo pensar que tu é santo. E você não é. A Bíblia está dizendo que é hipocrisia. Certo? Então, nós vamos bem aqui, queridos, para... Deixa eu procurar aqui, irmãos. Deixa eu procurar aqui. Aí aqui está o capítulo 17 de Mateus. Mateus 17, 21. O 20 e o 21 vai dizer o seguinte: ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então, se só sai pela oração e pelo jejum, como é que não se jejuma nos dias de hoje? Como é que não se jejuma nos dias de hoje? Se a gente leu Mateus 6,16, que ele diz, jejum, só não seja hipócrita. Quando tu jejuar, lava teu rosto, te unge e deixa que eu, que sou teu pai, vou ouvir e vou te recompensar. Porque se você disser para as pessoas, a recompensa vai vir delas. E não é boa, né? Mas aqui ele está dizendo. E por que que ele disse que essa oração, que essa casta só sai com jejum e oração? Olha só o que diz o versículo 17, capítulo 17, versículo 17. Respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular, porque tinham passado vergonha, e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-los? Por que não conseguimos expulsá-los? Primeiro, porque é uma geração perversa e incrédula. Segundo, porque não tem fé. E terceiro, porque há castas de demônio que só sai com jejum e oração. Então, uma vida de qualquer jeito não vai expulsar demônio não, irmão. Porque essa geração é perversa e é incrédula. Não crê. A mente é pervertida. Jejuma para a contenda. Jejuma para o bem pessoal. Geração perversa, geração incrédula, geração medrosa, geração que não tem fé. Então como é que vai jejuar? Como é que vai expulsar demônio? Como é que vai botar a mão na cabeça do povo? Como é que vai profetizar, irmãos? Como é que vai profetizar? Por isso que é uma geração de crente frio, de uma geração de gente parada, paralisada, covarde, medíocre. Por quê? Porque é perversa, porque é incrédula, porque é hipócrita. E está aqui na palavra, irmãos. Então eu quero convidar você para, em nome de Jesus, viver. Eu quero encontrar aqui a outra parte, irmão, que eu deixei aqui marcadinha. Meu Deus, eu deixei aqui marcado, irmãos, que é a parte onde
os fariseus perguntam para Jesus por que os discípulos de Jesus não jejuavam. Aí ele diz, para quê? O noivo ainda está com eles, então não precisa que eles jejuem. Porque ele não é preciso... Achei, tá aqui. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 14, diz o seguinte: então os discípulos de João vieram perguntar-lhe, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Os discípulos de João Batista, junto com os fariseus, fizeram essa pergunta para Jesus. Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu, palavra de Jesus, irmão. Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Então, amada, é para mim jejuar e você jejuar nos dias de hoje. Não vem com esse papo de Isaías 58, não. Ninguém põe remédio. Não, essa parte aqui é outra. Então tá aqui, amados, palavra de Jesus. Palavra de Jesus. Palavra de Jesus. Está dizendo aqui. Enquanto Jesus estava, os discípulos realmente não jejuavam. Mas quando o noivo for, aí eles jejuarão. Não jejuarão como os hipócritas, mas jejuarão calados para que só o Pai ouça. Está aqui na Bíblia. Jejuarão para deixar de ser uma geração perversa. Jejuarão para deixar de ser uma geração incrédula. Jejuarão para deixar de ser uma geração que não tem fé. E jejuarão para expulsar os demônios. Porque essa casta de oração, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. E às vezes, amado, eu quero dizer para você que a casta de demônio que só sai com jejum e oração muitas vezes está dentro de mim. Às vezes está aqui na minha mente. Por isso que a minha mente não deixa de ser perversa. Por isso que eu não deixo de ter uma mente pervertida. Por isso que eu não consigo, meu irmão, jejuar sem ser hipócrita. Por isso que eu ainda tenho a capacidade de me apresentar diante de Deus para jejuar ao contrário, para ferrar o meu irmão, para jejuar para contenda. Cuidado você que defende tanto Isaías 58, se você não é de uns que está jejuando para ferrar alguém. Talvez é isso que está acontecendo. Amado, o jejum é muito sério, porque jejum é tremendo, irmãos. Quando você começa a jejuar com verdade, com sinceridade, onde você se torna esse jardim regado na presença de Deus, a tua mente pervertida é liberta. As maldições hereditárias da tua vida caem por terra. As heranças espirituais por parte de pai, por parte de mãe, as maldições geracionais, elas são desfeitas. Aquela maldição de pai e de mãe acaba na tua vida. Tu começa a brilhar como a luz da aurora. É tão lindo, irmão, Isaías 58, do 8 ao 12. Lê do 8 ao 12 para você se lembrar que não pode jejuar com hipocrisia. Quando você jejuar e o teu pai que está no céu veio te responder, você será uma nova criatura. Você será abençoado por todos os lados. Até na madrugada de noite a tua luz vai brilhar como a aurora, irmãos. Olha que bênção. Olha que bênção, irmão. Você se libertará e libertará outros. Você tirar a canga do seu pescoço e o jugo dos seus ombros, porque a unção despedaça o jugo. Entendeu agora? Quando você jejua, quando você se consagra ao Senhor, o teu coração muda. Você é obrigado a se conhecer. Você é obrigado a confessar o seu pecado. Você se sente incomodada com o pecado. Você se sente suja com o pecado. Você abandona. Você não se deleita mais nas coisas erradas. Você não se deleita mais nas obras da carne. Sabe por quê, irmãos? Porque você já é um jardim regado. Porque você já é um manancial de água vivas. Porque você já é um reparador de brecha, irmão. Você já é outras pessoas que estão libertando outras pessoas. Deus já está te usando de uma forma tremenda. Então você não tem mais nenhum interesse, irmão, de agradar o inimigo. Você não tem mais nenhum interesse de ser hipócrita. Você não tem mais nenhum interesse na vaidade. Porque você já experimentou quão gostoso é estar com Deus em espírito e em verdade. Você não vai mais se agradar do que é errado, porque você já é um jardim regado pela presença do papai.
Você já é um manancial de águas vivas, que jorra água boa, palavras de vida da sua boca. Você já está santificado e já está ajudando outras pessoas a santificar. Você já não tem mais medo de denunciar o pecado, porque você não tem mais telhado de vidro. Porque geralmente a gente não tem coragem de denunciar o pecado do outro, porque o nosso telhado é de vidro. Olha que bênção, irmão. Olha que maravilha. Olha que gozo celestial. Você será chamada nova criatura, reparador de brecha, manancial de água viva. Aí sim, você pode olhar para Isaías 58 e dizer: ó, Senhor é comigo. Porque você vai encontrar esse mesmo manancial de águas vivas no Novo Testamento. Talvez você ainda não encontrou, porque a tua mente ainda está um pouco bloqueada. Mas o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. E isso não está restrito para a mesa farta e bens materiais. Está falando de quê? Da presença do Senhor, da unção de Deus, dos bens do Senhor na nossa vida. Amém, queridos? Amém. Amém. Eu falei sobre jejum hoje. E na Bíblia fala bem mais sobre jejum. Eu espero ter desbloqueado a tua mente. Eu espero que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração, você no Instagram, você no Facebook, que o Senhor te abençoe grandemente, que você tenha uma excelente semana, porque hoje é segunda-feira, estamos começando uma semana linda. E já imaginou? Você já começa a semana com essa palavra? Olha que bênção, você começa já essa semana disposto. Rapaz, eu entendi o que é o jejum, eu estava fazendo errado. Então eu vou buscar me consertar diante do Senhor e eu vou fazer um jejum para me consertar. Amados, o problema da hipocrisia é a gente ir para a presença de Deus e achar que o Senhor vai nos ouvir de qualquer jeito. Não, mas você chegando para o Senhor, até aqui eu estava sendo hipócrita. Até aqui eu estava levando a vida de qualquer jeito. Mas eu quero ser um jardim regado na tua mão. Oh, glória a Deus. Eu quero ser, Senhor, um reparador de brecha. Eu quero ser, Senhor, essa pessoa que irrompe na aurora com a luz na escuridão. Eu quero ser essa pessoa que liberta outras pessoas. Eu quero ser essa pessoa, Pai, que é uma nova criatura. Eu quero ser ungida. Eu quero ser liberta. Eu não quero ser essa geração perversa. Eu não quero ser a geração perversa. Eu não quero ser manipuladora. Eu não quero ser mentirosa. Eu quero ser um jardim regado na tua presença. Aí você faz o jejum, irmãos. Você pode fazer um jejum de 1 dia por semana, de 2 dias por semana, 3 dias em seguida. Não sei como você é. Sabe, irmãos? Aí daqui a pouco você não está mais com tanta sede nas redes sociais, com tanta inveja das outras pessoas. Você vai olhar para as pessoas e não vai sentir mais nada. Nossa, eu não podia ver uma pessoa com um colar no pescoço que eu queria também. Eu não podia ver uma pessoa com uma capa de celular bonita que eu queria botar também. Eu não podia ver ninguém com nada que eu queria também. E agora eu olho e não sinto mais nada. Jardim regado pelo papai. Nossa, eu gostava de uma mentirinha. Eu já mentia tanto que eu já mentia sozinha. E agora faz tempo que eu estou percebendo que eu não minto mais. Jardim regado, manancial de água viva. Rapaz, agora que eu estou percebendo que tudo que eu leio na Bíblia eu entendo. Jardim regado. Sabe, irmãos, antigamente eu ficava tão opressa, tão assim, porque eu não falava que eu tinha que ser crente. Eu ficava oprimida porque eu gostava mesmo das coisas do mundo. Aí eu vivia uma crente triste, uma crente oprimida. E agora eu acordo de manhã, bom dia, Espírito Santo, naquela alegria toda. E eu nem tinha percebido, jardim regada. Jejum correto na presença do Senhor. Você fez um jejum correto. Você foi verdadeira diante do Senhor. Você não foi hipócrita. Você chegou, Senhor, eu sou assim mesmo, mentirosa. Eu gosto mesmo do sexo. Eu amo a imoralidade sexual. Eu gosto da devassidão. Eu gosto do que é ruim. Eu gosto de estar na internet fazendo coisa errada. Eu gosto mesmo. Mas eu quero ser um jardim regado. Eu quero ser um manancial de água viva. Aí o Senhor disse, então tá bom. Você não se chegou a mim com hipocrisia. Você se chegou a mim com a verdade. Então eu vou me achegar a ti. Porque
Porque lá em Jeremias 29 vai dizer que quando nós clamarmos o Senhor de todo o nosso coração, Ele ouve. Quando nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, nós seremos achados por Ele. Aí a palavra se cumpre, irmão. Porque não é jargão, é palavra de Deus. E ela ficou para ser vivida, não para ser sou mais do que vencedor. Não, isso é jargão, é da boca para fora, não vai acontecer, o diabo fica rindo da tua cara. Quando tu fica usando a palavra com jargão, quando na verdade eu digo que se apossar do que a palavra diz. Tá entendendo? Então é isso, irmão. Se achega para o Senhor, se achega para o Senhor com verdade, se achega para o Senhor em espírito e em verdade, se achega para o Senhor dizendo quem você é, irmão. Não tem medo não. Eu quero te encorajar nessa tarde a se chegar para Deus da maneira como você está. Ele disse: vende a mim todos os cansados, lembra? E coloque sobre mim os teus pesos, os teus fardos, e pega o meu que é leve, porque eu sou humilde de coração. Eu vou te ouvir, eu vou te entender, eu vou te curar, vou te abraçar. Se achega, irmão, para Deus tranquilamente, sem medo, sem nada. Chega para Deus como você é e como você está, com sinceridade de coração. Aí sim o Senhor vai receber. Porque o teu primeiro jejum não é o melhor, que você está todo sujo. Mas você sabia que vai chegar com aroma suave e agradável às narinas do Senhor? Como assim, pastora? Com a verdade. Você foi verdadeiro. Então, se você for verdadeiro na presença de Deus, Ele vai receber. Vai chegar lá com um aroma suave e agradável às narinas dele. Mas se eu posso ser a melhor crente que tiver, a mais santa que tiver, se eu fizer um jejum hipócrita, como está aqui, Ele não vai receber não, amigo. Ele não vai receber não. Não vai sair daqui. Sabe por quê? Porque fede. O aroma não é suave. O aroma não é agradável, tem cheiro de mentira, tem cheiro de hipocrisia, tem cheiro de morte, tem cheiro de ódio, tem cheiro de vingança, tem cheiro de rancor, de orgulho, de maledicência. Aí o Senhor fica lá do céu: eu não vou sentir esse fedor aí, tá fedendo. Essa caatinga aí, que para nós nordestinos a gente chama caatinga, essa caatinga aí não vou ouvir. Agora, se você vier para mim dizer que você está cheio de mentira, cheio de ódio, de rancor e ressentimento, aí eu vou te curar, te limpar. Porque aí tu está sendo verdadeiro comigo, aí chega, a verdade sim, chega com aroma suave e agradável às narinas do Senhor. Agora, um jejum mentiroso, quem recebe é o outro lá. Porque João 8,44 vai dizer que Satanás é o pai da mentira. Então, se você teme, se apresenta com mentira, quem recebe o teu jejum e a tua oração é o inimigo. Se tu orou para o teu irmão se dar mal e ele se deu mal, isso é macumba gospel, quem respondeu foi Satanás. Que o Senhor nunca vai maltratar ninguém, abater ninguém por causa de você. Não. O Senhor não se agrada nem da morte do ímpio. Como é que ele vai abater um para levantar o outro? No dia que ele, pelo erro dele, ele mesmo vai colher. Não precisa nem você fazer jejum e nem fazer nada para o teu irmão se dar mal, não. Porque a Bíblia diz que aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Então, se tu acha que o teu irmão fez alguma coisa errada, deixa que ele vai colher. Agora, se você tomou para você a dor, ainda que tenha sido feito mal contigo, e você se levantar contra ele, ele vai colher o que ele fez, mas você também vai. Você também vai. Você não é Deus, não é juiz, então deixe que cada um pague sua conta. Amém, queridos? Eu espero ter te ajudado e que o Espírito Santo de Deus abra teu coração, te ajude para que você venha entender que o jejum e que as coisas de Deus são muito sérias. Começa essa semana. Hoje é segunda-feira, não sei que hora você vai ver essa live, quem ainda não viu. E você que está vendo, faz isso. Tira essa semana, tira um dia dessa semana, faz um jejum verdadeiro. Se achega para Deus com verdade. Fala a tua verdade para o Senhor, tá? Que aí você deixará de ser hipócrita e passará a ser um jardim regado. Amém? Deus te abençoe grandemente. Shalom.